Dia dos Pais. E hoje eu quero falar de um pai. De um pai extraordinário. Logo quando falamos de um pai, não é costume de eu fazer isso, né? Geralmente dias comemorativos assim eu não falo, mas algo que me chamou muita atenção, porque não fala apenas do pai, mas fala das atitudes do pai. Nós vivemos numa sociedade muito hipócrita, né? Hoje todo mundo sai para ver o pai, passa o ano todo sem ver. Então eu quero falar de alguns princípios que nós devemos ter durante todo o ano. De um homem que... Vamos entender um pouquinho essa história. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos ler alguns trechos que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, Jesus estava do lado oeste do Mar da Galileia, na cidade de Gadá. E ele pega o barco e volta para Cafarnaum. Era um trajeto que faz de um lado para outro. Jesus estava voltando depois de libertar aquele homem endemoniado, voltando para a sua cidade, para outra margem. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali uns dirigentes da sinagoga, porque na Galileia a única sinagoga que existia ficava na cidade de Jesus, Cafarnaum. E diz o seguinte: chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. Vai falar da mulher que sofria do fluxo de sangue. Jesus recebe o clamor desse homem, que a sua filhinha estava morrendo em casa, sai para ir com ele, mas no meio desse percurso surge a história da mulher do fluxo de sangue. Então, nesse momento que ela passa pela multidão que o seguia e toca na sua orla, nas suas vestes, ela fica curada e tem um tempinho de passagem que para o percurso até a casa de Jairo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Jesus sai para ir para a casa de Jairo, mas uma multidão comprimia, e essa mulher, acontece a história dessa mulher que vai tocar na orla, e Jesus vai ter que parar a caminhada até a casa de Jairo, e continua, depois que ela é curada, continua no versículo 35, acompanha, agora continue a caminhada. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Então, nesse trajeto, quando Jairo vai falar com Jesus, que a filha dele estava doente, quando ele para atender o caso da mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, ele tem que diminuir, parar um tempo, e por causa dessa parada para atender a mulher, vem pessoas da casa de Jairo avisar: Jairo, tua filha morreu, você demorou muito. Jesus estava indo para a casa dele, mas a multidão, a mulher toca, ele pergunta: quem me tocou? Tem um tempo até chegar à sua casa. E aí a orientação das pessoas era: não incomode o mestre, ela está morta, ela estava doente, enferma, mas como demorou,
ela morreu e não incomode o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia somente. Então somente creia. Meu Deus. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Agora Jesus toma uma decisão. Quando as pessoas vão dizer não incomode o mestre, Jesus ouve aquilo e diz assim: olha, ô Jairo, foca, ok? Foca. Ela morreu, todo mundo está avisando que ela morreu, está tudo bem, mas olha para mim, então somente creia. E aí ele impede que a multidão vá com ele, justamente para não haver uma nova parada. Agora ele leva só ele leva Pedro, Tiago e João. São os discípulos que vão com Jesus para essa missão. E não deixou ninguém mais segui-lo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Aqueles enterros desesperados, família desesperada. Era uma criança de 12 anos. Estavam todos lamentando em alta voz. Entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aleluia. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Todo mundo que não crê, que está rindo, saia daqui. Porque a fé é algo extraordinário, não tem tempo para dúvida. Não tem como conectar o milagre a pessoas que por algum momento duvidam, ou duvidaram, ou colocam as suas próprias promessas, os seus próprios sonhos subjugado a uma realidade de vida. Está morta. E eles começaram a rir porque ela estava morta. Mas Jesus disse que ela estava dormindo. Porque para o mestre, a concepção da morte é sono. E não a morte para sempre. Então sempre aquilo que nós vemos como morte, para Deus é como um sono. É o momento que está adormecido. É o momento que parece que nada está acontecendo. Não é morte, é sono. Nada fica parado, nada fica morto diante do Senhor Jesus. Ele tem poder para despertar, Ele tem poder para renovar, Ele tem poder para trazer de volta a vida. Aleluia. Mas todos começaram a rir. Ele, porém, tirou todo mundo que estava rindo da casa, tomou consigo o pai e a mãe da criança somente, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa em hebraico: menina, eu ordeno a você, levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Apenas pega pela mão e diz: Talita cumi, que é uma expressão dizendo: eu ordeno a você, levanta-te. Levanta-te. Você vê que uma palavra profética anula a morte. Uma palavra de vida anula aquilo que está morto. Uma palavra que vem do céu anula aquilo que está morto aqui na terra. Uma palavra direcionada, objetiva, que vem do trono de Deus, é capaz de mudar a história de alguém. Quantos creem nisso? Digam amém. Então nós precisamos ter um entendimento
Isso é muito importante, porque eu quero falar sobre alguns detalhes sobre Jairo. Vamos entender um pouquinho quem é esse chefe da sinagoga. Nós estamos falando de uma autoridade. Não estamos falando de alguém como nós que estamos, muitas das vezes, quando somos desfavorecidos, nós vamos até o Senhor e pedimos e estamos na nossa posição. Nós estamos falando de uma autoridade religiosa na época de Jesus. E olha, Jairo no hebraico significa aquele que Deus desperta. Que coisa forte isso. Quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo começou a falar: ministra essa mensagem, porque aquele a quem Deus desperta, quando a sua filha está doente, ele foi despertado a ir até o encontro de Jesus. A religião judaica não permitia que ele tivesse tal conduta. Isso é muito sério. Jairo era chefe e era um cargo, uma função de grande prestígio. Ele não era sacerdote, mas tinha autoridade para organizar a liturgia da sinagoga, designar quem leria a Torá e quem pregaria, zelar pela ordem do culto. Essa função exigia respeito da comunidade, profunda ligação com a lei de Moisés, forte conexão com os líderes religiosos, incluindo os fariseus. E olha que interessante, porque quando ele vai buscar Jesus, ele foge do padrão pelo qual ele era incisivo em colocar e impor respeito. Porque ele tinha que buscar ajuda à fé judaica. Ele tinha que pedir ajuda aos irmãos que guardavam a lei, no caso aqui, os próprios fariseus que guardavam, mas não praticavam. E ele vai fazer algo que vai custar a ele alguma coisa. Ele vai quebrar o seu padrão. Um chefe da sinagoga indo até Jesus, e todo mundo vendo isso, certamente iria despertar a ira dos fariseus, daquele pelo qual estavam debaixo da autoridade dele. Só que naquele momento ele não pensa no seu posto, ele não pensa na sua função, ele pensa na sua filha. Ele pensa no que estava acontecendo dentro da sua casa. O mais importante para um pai é o despertamento que ele precisa ter dentro da sua casa. Na sua casa havia alguém enfermo, e ele abre mão de ser o líder da sinagoga para procurar Jesus, porque Jesus era visto, tinha uns bons olhos os judeus para com Jesus. Jesus era criticado, porque curava no sábado, fazia sinais e maravilhas, era perseguido pelas pessoas que estavam debaixo do governo de Jairo. E olha quem vai lá, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Eu fico imaginando os religiosos da época olhando e vendo aquela cena e dizendo: olha o que Jairo está fazendo, vamos fazer uma reunião logo depois disso tudo aqui para destituir ele do seu cargo, porque ele está dando um mau exemplo para todos nós. Mas a preocupação de Jairo era com a sua filha. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo dentro da sua casa. Um grande pai é aquele que primeiro se preocupa com o que está acontecendo dentro da sua própria casa. A filha de Jairo era mais importante do que a sua função, do que a sua postura, do que o seu orgulho. Ele priorizou a vida da filha sobre o seu status. Ele preservou diante das más notícias. Crê somente, Jesus falou. E ele teve uma opção ali, de continuar indo com Jesus para casa, ou de falar: mestre, não precisa mais ir. Todo mundo disse que está morta, você vai fazer o que lá em casa?
Ele toma uma decisão de procurar Jesus. Depois ele ouve as pessoas dizendo: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ele ali fica entre a cruz e o punhal. O que eu faço? Jesus dá uma palavra para ele. Ouça essa mensagem nessa noite. Jesus dá uma palavra para ele no momento que a dúvida entrou, no momento que a filha morreu, no momento que a notícia que ele não esperava chegou. E ainda as pessoas desanimando ele não procurar o milagre. Ele diz, Jesus diz para ele: tão somente creia. E ele se agarra à palavra do mestre do que a palavra das pessoas que estavam em torno dele. Em quem você tem se agarrado? Em qual voz você tem acreditado? Na voz que vem de Deus, dizendo: calma, eu estou contigo, eu vou fazer acontecer, espera, confia. Tem coisas que não temos respostas, tem coisas que não vai acontecer na nossa hora, que não vai acontecer no nosso tempo. Não adianta insistir, não adianta tentar empurrar no mundo espiritual, mas isso não significa que aquilo que está morto não volte a ter vida. Ele tem poder para trazer a vida no meio da morte. E Ele vai fazer isso acontecer na sua vida, se tu tão somente creres. Aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completar. Você não pode parar agora, você não pode desistir agora. Por quê? Porque você precisa ouvir a voz do Mestre dizendo: tão somente creia. Ela está dormindo, ela não morreu. Ele passa por dois momentos terríveis. O primeiro foi esse, em que as pessoas param a caminhada de Jesus e falam que ela tinha morrido para não incomodar. Depois, quando eles chegam em casa, quando chega em casa, Jesus vai perguntar assim: que enterro é esse? Que coisa é essa aí? Aqui? Já viu aquelas pessoas que cai todo mundo, aí pega, levanta, e aquela coisa terrível? Jesus chega no meio de uma confusão, é que a Bíblia vai dizer. Quando chegaram à casa, da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Havia um alvoroço, todo alvoroço, escute isso, guarde isso para sempre no seu coração. Todo alvoroço é para te distrair. Todo alvoroço que acontece, toda fofoca, toda coisinha que acontece é para distrair você. Todos os problemas que se levantam no meio de um turbilhão de coisas é para te distrair, é para fazer você perder o foco. Ele vai enfrentar a segunda adversidade. Quando ele chega em casa, Jesus fala que a menina estava dormindo. E aí começa todo mundo a rir de Jesus. Ali ele podia rir também, porque ele estava no meio das pessoas que influenciam. Você precisa tomar cuidado com quem você anda, porque elas podem te influenciar para o mal ou podem te influenciar para o bem. Elas podem te influenciar para a promessa ou eles podem te influenciar para longe da promessa. Eles podem fazer você sonhar mais, como eles podem desestimular e fazer com que os teus sonhos morram. Isso é uma realidade. E quando chega lá, eles vão começar a rir de Jesus. Eu fico imaginando Jairo com a dor que ele estava carregando, da sua filha estando morta em casa. Primeiro as pessoas vão interrompendo, dizendo assim: ei, pô, morreu, não vai lá incomodar, mas tá bom, crê somente. Ele vai na fé. Mas quando ele chega em casa, está todo mundo rindo de Jesus, daquele que ele chamou para fazer um milagre. Tem pessoas que vão rir do Evangelho, tem pessoas que vão rir da sua fé, tem pessoas que vão achar que você é doido, tem pessoas que estão rindo daquilo que você crê. E essas pessoas precisam ser excluídas, como Jesus fez. Quando Jesus entra na casa e vê aquela cena de todo mundo rindo, ele diz assim: vai todo mundo para fora da casa, porque vocês não fazem parte do milagre.
Primeiro, eu não chamei ninguém aqui para rir, e eu não tenho nada a ver com vocês. Rir se vocês quiserem, mas lá fora, porque o milagre eu vou fazer dentro de casa. Dentro da casa. Diga aleluia, repita comigo, tem um milagre para acontecer dentro da minha casa. Mas dentro da sua casa não pode ninguém ter rindo, andar rindo da tua fé. A sua casa não é lugar de dissimulação. A sua casa, a sua sala não é lugar de receber pessoas que falam mal da igreja, que falam mal da fé, que falam mal do reino. Cuidado com quem você coloca no teu sofá. É por isso que muitas coisas não acontecem, que eles estão debochando de você. Estão debochando do que você crê, no que você acredita. Mas tem pessoas que preferem ter amigos do que escolher a boa parte. Esses são os fracos dessa geração, os importunos, que estão rindo junto com aqueles que riem. Jesus coloca todo mundo para fora da casa, sai todo mundo. E agora ele deixa só Jairo, a mulher, os discípulos e a menina que estava morta. Por que Jesus levou somente alguns discípulos? E aliás, por que ele permitiu que os discípulos ficassem em casa, entrassem dentro da casa? Porque esses discípulos um dia fizeram a mesma coisa. Eles estavam na escola. Eles tinham que aprender a ressuscitar os mortos. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Eles tinham que aprender com o mestre como é que se faz. E quando Jesus entra dentro daquele lugar que era religioso, algo sobrenatural estava para acontecer. Levante a sua mão e diga: algo sobrenatural está para acontecer na minha casa. Mais alto, irmão, vamos lá. Algo sobrenatural está para acontecer na minha casa. Ainda que a situação diga que não, ainda que haja morte, Ele vai trazer a vida, e Ele vai ressuscitar aquilo que morreu. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele vai trazer você de volta. Ele vai trazer você de volta. Ele vai trazer o teu filho de volta. Ele vai trazer a tua filha de volta. Ele vai trazer a tua família de volta. Porque Ele é o Deus que restitui famílias. Ele é o Deus que restitui filhos aos pais. Ele é Deus da família. Aleluia. 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 O milagre aconteceu dentro da casa, mostrando que fé e lar precisam estar conectados. Fé e lar tem que estar conectados. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele foi testemunha da ressurreição. Ele deixou tirar todo mundo da casa dele. O texto, aliás, se fosse colocar, esse é uma visão sinótica, né? Essa história está em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas, nos 3 evangelhos. E é interessante observar, porque é um texto de relevância, que durante a risada ele poderia falar assim: ó, mestre, me desculpa, mas até não dá mais. Eu tentei até aqui, mas as pessoas estão rindo. E por que elas estavam rindo de Jesus? Primeiro, porque ele não era um judeu praticante. Então estava rindo, dizendo assim: duvida que você vai ressuscitar. Você é esse peregrino aí que está fazendo milagres aqui pela região. Você é aquele que veio morar em Cafarnaum, depois que saiu de Nazaré fugido. É você mesmo? Duvida que você pode fazer. E muitas das vezes essa risada não vem de outras pessoas. Essa risada vem embutida numa atitude nossa. Sabe como? Quando a gente duvida.
Toda vez que você desiste, você está rindo. É como se você estivesse como esse povo rindo e dizendo: ele não tem poder para fazer. Quantas vezes você já riu do mestre? Quantas vezes você anda murmurando, reclamando, porque não aconteceu da sua maneira, no seu tempo? E quando nós começamos a rir, ele tem que nos colocar para fora. Porque aos incrédulos, nada pode acontecer. O escritor aos Hebreus vai dizer: olha, aquele que tem ânimo dobre, quer dizer que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está cheio de fé, outro dia está sem esperança. Ele é como a onda do mar, é levado de um lado para o outro. E esse não poderia... é uma pergunta que vai dizer assim: por acaso esse poderá receber algum bem do Senhor? Como vamos receber se não temos a atitude de um pai como Jairo, de até o final, até as últimas consequências? Se os teus filhos estão desviados, continue aqui na terça-feira, continue no corredor da fé, traga a foto dele, não desista dele, não desista dos teus filhos, não desista daqueles que habitam dentro da sua casa, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, não desista dos seus irmãos, não desista dos seus parentes. Continue crendo que o milagre vai acontecer dentro da sua casa. Continue crendo que Jesus, quando entra, ele ressuscita aquele que estava morto. Meu Deus, aleluia, aleluia. Ele viu a filha voltar à vida e marcou para sempre a sua fé e a história da sua família. E buscando um pouquinho sobre a própria história de Jairo, nós vamos observar que, segundo alguns livros, vão contar que Jairo, ele deixa de ser o chefe da sinagoga para ser um seguidor de Jesus. Ele abre mão, ele perde o seu prestígio na cidade. Ele não pode mais entrar na sinagoga e organizar nada. Ele não pode mais fazer nada, mas todos os dias ele andava de mão dada com a sua filha. Porque o que adianta ter um cargo, o que adianta ter dinheiro, se você tem um filho morto? Ele faz uma escolha. Um homem extraordinário que fez uma escolha pela vida da sua filha. Eu quero aplicar para os pais de hoje. Pais de hoje são intercessores. Eles lutam em oração pelos seus filhos. Pais corajosos que enfrentam críticas, risco com as más notícias. Pais que convidam Jesus para dentro da casa. Eles permitem que Cristo governe o seu lar. Pais de joelhos diante de Deus levantam filhos diante da vida. Amém? Vou falar mais uma vez. Pais de joelhos diante de Deus levantam filhos diante da vida. Eu abençoo você, pai. Eu abençoo você, mãe. E eu abençoo a todos que estão aqui nessa noite. E quero declarar sobre a tua vida que o milagre não morreu, apenas está dormindo, que o tempo não passou, que não acabou, que agora não tem mais tempo. Não, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Basta deixar ele entrar dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro do meu lar, dentro da minha família. Milagres extraordinários acontecem quando nos abrimos o coração, quando nos humilhamos, quando nos prostramos diante dele. Nós dizemos: Senhor, tu podes o que eu não posso fazer, tu podes
me despertar. Tu podes hoje, nessa noite, despertar a sua igreja, despertar pessoas que estão aqui, que carregam sonhos, promessas tuas, mas que estão desanimados, que estão cansados, que estão hoje nem comemoraram o Dia dos Pais, porque se sentem frustrados, sentem que não conseguiram cumprir a sua missão. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta e desperta os Jairos dessa geração, porque certamente aquilo que está morto vai ressuscitar nessa noite. Diga para o irmão que está do seu lado: não é amanhã, é hoje. Hoje ele entra na sua casa e vai começar a trazer de volta a vida, a esperança. Eu não sei se você consegue levantar as suas mãos para glorificar a Deus comigo, mas ele diz para você: não está morta, apenas dorme, apenas está dormindo. Por algum tempo você se sentiu cansado, por um momento você se sentiu triste e você desistiu daquilo que Deus não desistiu, mas Ele te chama de volta hoje para que você recargue as suas energias, para que você entenda, para que você leve Ele contigo, que tão somente você creia em todas as palavras que foram liberadas desse altar, porque o milagre acontece, está dentro da barriga da Ju, e ficou dentro da barriga da Rosane, e da barriga de muitas pessoas que estão aqui. Eu quero profetizar sobre a tua vida: você não está morto, você está vivo, e se você estava dormindo, hoje Deus te desperta do sono, e Deus te traz de volta, e Ele te pega pela tua mão, e levanta e diga: eu sou contigo. Dá um brado de vitória nessa noite, glorifica a Deus comigo nessa noite. Abraça o irmão que está do seu lado e diga: você não está morto, a tua família não está morta, tem apenas alguns dormindo.